Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre a agência de marketing aqui de Jundiaí, a Medina S.A., e nós trouxemos a CEO Vi Medina. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. É uma honra estar aqui e ter recebido também esse convite. Perfeito. E a pergunta padrão que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou? Como surgiu a Medina S.A.? Tudo começou com um sonho que existia, que eu queria fazer arquitetura. Só que acabou que eu não passei para arquitetura. E através desse sonho frustrado, eu falei, vou colocar uma segunda opção no próximo semestre, né, que teve do vestibular. Vou colocar uma segunda opção e eu literalmente fui no Google e pesquisei profissões que tenham a ver com ser criativo e desenhos. Aí apareceu lá, marketing, apareceu umas outras opções. Eu falei assim, gostei dessa de marketing. Por que não? Vai que, né? Vai que. Aí eu coloquei a primeira opção novamente como arquitetura e a segunda eu coloquei como marketing. E assim, eu já tava fazendo um mover dele ali. E eu passei. Então eu passei, literalmente eu lembro exatamente quando eu passei, a minha avó perguntou: Vi, o que é isso? Eu entrei no Google, pesquisei. Profissional de marketing, o que faz? Li exatamente a descrição ali, porque eu nem fazia ideia. Não fazia ideia, só que eu falei assim, já que eu passei, não vou fazer nada mesmo, vamos estudar. Então eu peguei e fui, e assim que surgiu realmente a empresa, porque eu passei para a faculdade, depois fiz um estágio numa loja e fui pegando gosto pela área, tanto que daí eu me especializei na parte de gestão das redes sociais, criação de identidade, aí que foi surgindo de fato a agência. Legal. E assim, a gente se conheceu num grupo de empresários aqui de Jundiaí, e quando a gente convida, né, os profissionais, a gente dá uma leve pesquisada. E eu vi no seu Instagram que Deus tem uma importância muito grande na vida de vocês, da agência. E aí eu te pergunto, qual a importância de Deus nesse processo? Falou que assim, sem Deus, como eu já citei aqui, a agência não existiria. Porque assim, foi realmente, desde o início, ele estava movendo. Porque eu não entendi o propósito no momento. Eu não passei para arquitetura, fiquei frustrada. Durante 6 meses ali, continuei estudando. Só que eu fiquei me questionando. Por que não aconteceu? Por que eu não passei? Me dediquei, fiz as coisas e tal. Mas aí, depois eu fui entendendo que a agência é um propósito de Deus. O que a gente faz é realmente o propósito de Deus, porque a gente cuida de outras empresas, a gente cuida de outras pessoas. E Deus tem um papel fundamental, porque realmente Ele me trouxe esse propósito, que é a agência. Se não fosse Ele, não existiria, não teria o meu casamento, não teria a nossa equipe. Ele cuida realmente de todos os dias nossos na empresa. E falando em família, pergunto eu, porque eu também bisbilhotei lá, né? Qual a importância do seu marido? Ele trabalha também na área, né? E a família, enfim, nesse processo. Deus e família. Nesse caso, o meu marido, ele sempre foi o meu maior apoiador. Mesmo quando a gente estava no início mesmo, a gente tava se conversando, se conhecendo, numa amizade mesmo. Ele me apoiou porque antes de existir, de fato, a agência Medina S.A., existia a Vi Medina, porque eu comecei como Vi Medina e depois que foi surgindo, de fato, a importância de eu ter realmente a agência, porque eu sempre quis algo além da Vi. Então, ele sempre foi meu apoiador, desde o início ali foi
sempre dando o feedback, me apoiando, falando, não, vai mesmo. Aí eu criei a primeira identidade, ele foi uma das pessoas que foi responsável ali de dar o feedback, de realmente falar, não, tá legal, não, acho legal mudar isso daqui. Então eu falo assim, que ele é meu apoiador diariamente, desde o início mesmo, que fez 4 anos, né, que existe a empresa, e desde o início ele me apoia e diariamente ele tá comigo, agora ele trabalha comigo também. Então, assim, eu falo que sem ele, a agência não estaria onde ela está hoje. Legal. E aí, assim, quando você tava falando, me veio aquela pergunta. É só você na agência? Mas você já complementou. Ele trabalha contigo. Como é que é a estrutura hoje, depois de 4 anos, da Medina S.A.? Agora, depois de 4 anos, a gente tem uma equipe. Eu posso falar que eu tenho pessoas me auxiliando, legal, mas durante 2 anos e meio, foi eu e Deus, literalmente. Por mais que eu tinha ele me apoiando, em alguns momentos ele até me levava para alguns clientes, mas ele ainda tinha outras prioridades, outro emprego. Então, era literalmente, durante 2 anos e meio, eu e Deus, e eu sempre quis muito tomar conta de tudo. Uhum. Durante um tempo, isso foi algo que me limitou. Porque a agência já poderia ter alavancado um pouco antes, mas por conta de eu querer fazer tudo, de eu estar ali querendo auxiliar as coisas. Então, assim, demorou para mim chegar ao ponto de ter a confiança. Aí que veio uma designer me auxiliando. Veio também uma estrategista voltada para a área do tráfego pago. Então, hoje a gente tem a Lívia, que é a nossa designer. Então, tudo que envolve arte, banner, o post mesmo que tem ali na rede social, tudo que envolve realmente essa parte visual, é ela que faz. Aí nós temos a Camila, que é a nossa estrategista de tráfego pago. Então, ela é a nossa gestora, ela faz a estratégia, bola tudo ali relacionado ao tráfego pago. Tenho o Gabriel, que é o meu marido, que ele faz toda a parte de captação, de edição dos vídeos também. E tenho a minha mãe, a Vanja, que me auxilia realmente no dia a dia. Então, ela é meu braço direito, que está me auxiliando ali no operacional. Entendi. Então, questão de agenda, questão, por exemplo, de programação dos clientes, porque cada cliente tem um horário específico, tem um jeito certo que a gente tem que colocar, uma legenda que a gente tem que fazer. Então, essa parte de programação ela que está fazendo. Então, hoje a gente está... E temos também a Susan, que ela faz a parte de foto e também desenvolve site. Então, a gente está numa equipe de 6 pessoas. Legal. E cada um especialista numa área. Eu fico mais na parte estratégica e mais na parte de atendimento. E eles vão me auxiliando, cada um com a sua especialidade. E deixa eu te perguntar. Você falou que no começo era mais desafiador, né? As coisas foram crescendo. E muitas vezes a gente se encontra nesses grupos de network, período da manhã, período longo. Delegar já está mais fácil ou você ainda fica com aquele esquema? Será que está fazendo? Será que não está? O que lá atrás talvez você fazia tudo e fica nesse conceito hoje? Entra muito na questão assim, você tem que confiar. Perfeito. Se eu tenho uma equipe, como eu falei, a equipe, cada pessoa da equipe foi realmente Deus que me guiou para mim entrar em contato. Foi assim, do nada mesmo. A nossa gestora de tráfego é de Minas. Só para você ter uma ideia. Entendi. Então, a designer, antes era a Suzy, agora é a Lívia, assim... Eu tive que fazer essa troca meio que rápido, porque por motivos de outros... de outras ideias, né, que a Susan teve, ela tá indo para outro nicho. Ela falou, Vi, consigo ficar com você até tal dia. Tá bom? Eu falei, tá. Mas coração apertado, naquele receio, né? Tipo assim, nossa, eu preciso muito dela agora, não tem como a gente abrir mão, eu preciso de uma designer porque eu não consigo entregar o que ela entrega. E aí eu fui pedindo direção para Deus. E aí, simplesmente numa conversa com uma cliente, ela falou, eu tenho a tal pessoa. Eu falei, nossa, vamos conversar com ela? E assim, foi uma conversa bem leve. E aí, foi realmente Deus que trouxe. Porque eu fui atrás de outras pessoas e acabou não dando certo. Então, assim, pelo fato de Deus ter trazido cada um da equipe, tem essa questão que eu tenho que confiar. Claro que às vezes, em algum momento, eu tenho aquele meio receio. Igual, por exemplo,
a gente tem toda a parte da agência. Da agência, tipo assim, vídeo, carrossel que tem é eu que faço, o vídeo eu palpito bastante. Então ainda tem essa questão de um cuidado a mais com a agência. Mas com os clientes, eu já tenho essa questão de confiar nas pessoas. Alguns momentos eu assumo que ainda tem aquele certo querendo tomar controle. Vai, mas não vai, né? Querendo tomar controle, mas eu confio, porque daí todo mundo consegue realmente dar um suporte para o nosso cliente, porque a gente cria um grupo. Então, por exemplo, tem cliente nosso que é só a parte de tráfego, vai ter contato com a Camila. Tem cliente nosso que precisa ter acesso a Lívia ou Gabriel. Então, a gente cria esse grupo e eles vão estar também em contato com o cliente. Por mais que às vezes os clientes me chamam muito no privado, ainda tem essa questão do grupo, que a gente consegue realmente eu deixo eles à vontade para entrar em contato diretamente com o cliente. Legal. E assim, você está falando dos departamentos, o número de pessoas, distribuição, mas especificamente, que produtos, né, vamos dizer assim, vocês oferecem? Que serviços vocês oferecem? A gente é uma agência 360 no digital. Então, a gente consegue ajudar desde um Google até, por exemplo, um LinkedIn, um YouTube, aquilo que for realmente necessário para as pessoas ali. Então, a gente faz a gestão da rede social, que é o social media. Nós temos o tráfego pago, que é um plus, né, que a gente faz essa questão do social media e depois a gente auxilia o cliente. Mas temos clientes também que só são do tráfego pago, então fica de acordo com a necessidade desse cliente. Criação de identidade visual, criação de site, a criação do próprio Google Meu Negócio, landing page. Então, assim, a gente consegue realmente dar todo esse suporte e a parte do social media a gente consegue auxiliar no Instagram, Facebook, no YouTube, caso a pessoa queira também auxílio com roteiro, com gravação, a gente consegue dar esse suporte. E também nós temos a opção também de fazer um dia de captação, onde a gente não tem um contrato, por exemplo, de fidelidade igual o social media, que a gente está acompanhando o cliente diariamente ali, mas a gente consegue auxiliar. A gente fala que é um dia de gravação para 30 dias de conteúdo. Então, a gente consegue dar esse suporte para o cliente e ele tem, num dia de gravação, ele sai com uma média de 10 a 12 vídeos para ele postar durante esse mês aí, no caso. Aí a gente auxilia colocando datas, dando sugestão de roteiro também. Então, a gente consegue dar realmente todo esse suporte daí para o cliente. E caso tenha alguma questão que envolva o marketing em si, cobertura de evento, story maker, a gente também consegue auxiliar. Legal. E assim, a gente sabe que no mercado tem muita agência. E a gente também escuta de pessoas próximas a nós que o resultado de vocês é incrível. A pergunta que eu te faço é: o que diferencia a Medina S.A. das outras empresas? A gente foca muito em entender realmente a necessidade do nosso cliente, e eu coloco para todas as pessoas da equipe que você tem que entender primeiro quem está por trás do CNPJ, porque é um sonho, é uma família, é uma empresa, é um ganha-pão, é algo assim que é realmente do cliente, que ele precisa disso. Então, não é simplesmente eu virar e falar assim, a gente vai fazer isso, e não entregar. Entendi. A gente precisa realmente focar no CPF antes de qualquer CNPJ. A humanização, né, que é importante. Sim, a gente foca muito nisso. Então, às vezes, por exemplo, tem cliente nosso, nesse último mês mesmo, que estava meio perdido, estava meio agitado. Eu falei, vamos lá. Literalmente, é aquele momento que a gente pega na mão e fala, qual que é a sua ideia? O que de fato você estava pensando? O que você estava querendo de conteúdo? A gente está aqui para te auxiliar. Aí, nesse momento, a pessoa dá aquela respirada e realmente entende que a gente está ali para auxiliar o nosso cliente. Não é simplesmente só entregar um post, não é simplesmente só entregar um vídeo, só fazer a estratégia. A gente tem que realmente conectar aquele conteúdo com o propósito desse cliente. Não é simplesmente só fazer por fazer, só a estratégia e ponto. A gente tem que realmente entender e ver esse lado, igual você falou, do humanização, de realmente ter esse lado mais humano, além realmente de ser uma empresa, de ser uma agência, de ver essa questão da entrega do conteúdo.
E pegando esse gancho do que eu comentei, humanização, e essa percepção do que você estava me falando, tem um método por detrás disso, de personalizar cada cliente, saber o que ele está querendo? Seria um método? É isso, eu estou muito errado? Nós temos os nossos métodos, que é a parte da gestão da rede social, onde a gente realmente dá todo o suporte para o cliente, ele só fica responsável em responder o direct e fazer a aprovação dos conteúdos. Então, a gente dá o auxílio na questão do calendário editorial, do dia da gravação, na criação do roteiro, na criação de descritivos. E esse método surgiu depois de 4 anos trabalhando com isso. A gente entende o que dá certo, o que não dá certo. Então, nesse método, a gente entrega, que é o método Medina SA, tudo isso. Então, tem um nome, Medina SA. Isso, Medina SA, o método Medina SA. A gente tem outros também, mas tem outros focos. Então, não estou muito errado, né? O Medina SA, ele é o mais completo, que a gente tem a entrega realmente da gestão completa. Então, a postagem dos stories, a postagem no feed, o dia da gravação, a gente dá todo o suporte da criação do designer. Então, assim, é o 360 ali. Entendi. Pro perfil desse nosso cliente. E a gente sabe a quantidade de postagens que é necessária, a quantidade de stories que é necessário, e a gente dá todo esse suporte para o nosso cliente. Legal. E a parte de... Não sei se eu vou conseguir me expressar direito, mas vou falar do meu jeito. A parte assim de captação de eventos, né? Como é que funciona dentro da Medina? No caso, a parte de captação foi algo que é uma outra frente que está vindo da empresa também. Porque a agência mesmo, a Medina SA, tem o foco total na questão de gestão da rede social, trabalhar como agência, igual eu falei, uma agência 360. Nessa parte de evento, me veio, assim, eu falo que é Deus, realmente. Simplesmente um dia antes da gente fazer a captação no casamento, Deus me falou assim, não, você precisa criar um outro perfil focado para essa questão de evento. Não vai tirar o nome da agência, mas precisa separar. Mais específico. Nichar, né? Isso, precisa separar para não criar confusão. Entendi. Até para o próprio algoritmo entender. Sim, né? Sim. Aí foi nesse momento que surgiu o olhar Medina SA. Entendi. Então surgiu um outro Instagram, que por sinal o pessoal ainda tá, tipo assim, entendendo, nossa, mas será que não pegaram o nome? Não, é realmente a gente que está fazendo com esse intuito de captação para evento. Então, story maker, filmmaker, cobertura de evento, foto, aquilo que o cliente precisar mesmo dessa parte de evento vai ser vinculado agora nesse Instagram, nesse perfil. Então, a gente desvinculou realmente para ter essa questão. Legal. Por exemplo, esse cliente veio com foco no social media, na gestão ali da rede social, no tráfego pago, algo mais específico do marketing. E tem os clientes que vão vir da parte de evento. Então, a gente não tirou, né? Separou para não criar essa confusão e não tirar, por exemplo, o posicionamento, que é realmente da Medina SA, com do olhar Medina SA. É um crescimento, não tem jeito e vai nichando, isso é bom. E assim, obviamente, a gente está falando aqui num bate-papo e a gente está falando na teoria. Se você puder explicar na prática como é que funciona o método Medina SA. O cliente passa o perfil dele pra gente, então na primeira reunião a gente identifica de fato o que esse cliente precisa e o método funciona da seguinte maneira: a gente faz um estudo do mercado do nosso cliente, estudo de concorrente, entende realmente como ele quer se posicionar. Eu quero mais cliente, eu quero ser visto como autoridade, eu quero um posicionamento. Então a gente entende o que de fato o nosso cliente quer e a gente monta essa estratégia, porque a gente não trabalha com um nicho específico, a gente atende diversos nichos. Então eu entendo o que o meu cliente vai entregar, eu preciso entender realmente o nicho dele para eu bolar uma estratégia. Então a partir disso a gente monta uma estratégia, tem um calendário que a gente envia para ele, então o cliente fica com acesso a esse calendário, então a gente coloca datas, eu analiso qual dia que é melhor, qual horário que vai ser melhor também para fazer essa postagem, e dentro desse calendário, dessa estratégia, tem os descritivos do designer e tem também o roteiro dos vídeos. Então, posteriormente, o cliente aprovando essa estratégia, a Lívia faz a criação desse designer e a gente marca um dia de gravação para a gente fazer realmente esses roteiros, gravar esses reels.
e posteriormente a gente manda editado para ele. Então a gente faz toda essa gestão, desde montar a estratégia, o dia da captação até a postagem, e também inclui a parte dos stories. Porque tem cliente nosso que, por exemplo, meu dia é muito agitado, eu não consigo postar. Entendi. Então a gente faz desde a parte dos stories, que é o diário, até as postagens nos dias específicos também ali no feed. Então, a única coisa que o cliente fica responsável: responder o direct e aprovar o conteúdo. Legal. O restante a gente fica responsável. Legenda, o horário que posta, a maneira que vai ser postado, que dia que, por exemplo, vamos supor, a gente fez uma estratégia, deu muito certo o estilo de vídeo. No próximo mês, a gravação vai ser voltada mais para esse estilo. Então, a gente tem esse acompanhamento mesmo do cliente mensalmente para que a estratégia dele dê certo, dê bom, e cada vez mais o perfil. Cada vez mais o perfil dele vai subindo mesmo, seguidor, alcance e tudo mais. Legal. E assim, no mundo digital existem alguns nomes específicos, né? Dentro do que você estava falando, o que o cliente quer, as dificuldades que ele tem no dia a dia, me corrija se eu estiver errado, é chamada de dor. Quais são as maiores dores dos clientes da Medina? Eu falo que assim, quando o cliente chega pra gente, a maior dor dele é, alguns casos, ter sido enganado por alguma outras pessoas, agências. Às vezes a pessoa mesmo, não é nem a agência ainda, mas que promete e não entrega. Então, eu preciso gerar realmente essa confiança no cliente. E nós aqui focamos muito na questão que eu preciso entender, de fato, o que esse cliente precisa. Uhum. E a maioria deles querem que não se preocupar realmente com marketing. Então, eles deixam na nossa mão, pela questão de falta de tempo, ou às vezes quer entregar um conteúdo com uma qualidade melhor. E a gente identifica essa dor, que é a maior, é a falta de tempo e também a falta dessa questão de teve um possível apoio ali, terceirizou para uma pessoa e ela não entregou, não trouxe resultado, não teve essa questão de alinhamento. Entendi. E baseado em tudo isso que você vem vivenciando nos últimos anos, o crescimento da empresa, cliente chegando, né? A pergunta que eu te faria é o seguinte: como é que eu vou te fazer essa pergunta? Como e quando você decidiu empreender? Essa chave virada. O quando acabou surgindo. Boa. Porque, como eu estava fazendo a faculdade, e eu já estava com estágio numa loja na Vila Arens, então muitos trabalhos eu acabava fazendo. E a partir disso, algumas pessoas, alguns clientes que eu já atendia, fazia o atendimento ali, começou a gostar. Aí um amigo meu, ele virou e falou assim: eu vou abrir uma adega e eu quero que você faça o logo. Que legal. Aí eu falei: nossa, mas eu nunca fiz nada. Como que eu vou fazer? Fui, pesquisei, entreguei pra ele, ele gostou, ele super adorou. E a partir disso, veio outro, me indicou para outro foi indicando. Então, assim, o empreender surgiu por influência dos amigos mesmo, que viam a questão que o trabalho era bom, que eu podia entregar além do que eu entregava ali naquela loja. E aí eles foram me indicando para outras pessoas. Aí chegou um momento que eu falei: não, eu preciso sair daqui. Aí eu fui para um pet hotel, comecei a atender alguns clientes social media. E aí foi crescendo até o ponto que eu falei: não, agora eu vou me dedicar 100% para a empresa, para a agência. Entendi. E assim, algumas semanas atrás, a gente participou de um evento na Associação Comercial e tinha uma palestra de vendas e inteligência artificial. A pergunta que eu faço para ti é a seguinte: a inteligência artificial, ela te ajuda bastante dentro da agência? Ela é uma muleta? Ela não serve para nada? Como se encaixa hoje em dia a inteligência artificial para a Medina? Ela é uma
uma boa ferramenta que auxilia o nosso dia a dia. Então, eu falo assim, que ela veio para tirar, por exemplo, a elaboração de estratégia. Tinha vezes que a gente demorava uma semana, encurtou esse período. A elaboração, por exemplo, de um vídeo, a gente começou a utilizar também. Porque às vezes, igual a gente tem um cliente nosso, que o dele é específico de vela de santo. Às vezes a gente precisa contar a história desse santo, e como é algo muito antigo, não tem nada desse santo. Então, assim, a IA veio realmente para ajudar, daí a gente consegue fazer a criação desse santo, dele falando com as pessoas, da história dele ali. E também a gente consegue fazer a criação de umas imagens diferentes. Igual teve uma cliente nossa também, que a campanha dela de Páscoa foi feita com IA. Ela teve o produto ali e a IA auxiliou. Claro que não substitui. Eu falo que não substitui em nenhum momento o humano, a pessoa falando, realmente não substitui. Mas fica muito artificial, né? Mas veio para agregar. Claro que dá pra gente fazer algo pontual. Entendi. Mas não dá pra... É uma somatória. Isso, não dá pra substituir. Porque a gente percebe, quando é, por exemplo, um vídeo do nosso cliente falando, o engajamento é melhor, as pessoas interagem mais. Agora, se a gente deixar só IA... Entendi. A pessoa percebe. Por mais que, assim, tem umas IAs excelentes, criação de imagem, vídeo, mas ainda assim fica algo artificial. Entendi. O nome já fala, né? Inteligência. O nome já entrega de bandeja. Então, assim, auxilia muito a gente no dia a dia, só que, assim, 30%, 40% IA e o restante é nosso, que temos que colocar a mão na massa. Porque senão não se torna algo realmente que vai comunicar aquilo que o nosso cliente deseja e não vai trazer um resultado de fato para esse cliente. Legal. E assim, tem um quadro aqui no nosso programa que a gente gosta de contar casos de sucesso. Casos marcantes, casos pontuais. Você consegue lembrar de algum que você fala assim, nossa, esse eu transformei a empresa dele, eu transformei a vida do dono da empresa, enfim, tem algum que você consiga lembrar? Tem um cliente nosso, por sinal eles vão fazer 20 anos aqui em Jundiaí, que é o Sushi Express, da 9 de julho. Que legal. Ele é nosso cliente, se eu não me engano, 3 anos e meio já que ele tá com a gente, foi um dos primeiros clientes. E assim, o perfil dele tava estagnado. Tava algo bem assim que não transmitia realmente o diferencial do Sushi Express. E a gente trouxe isso, tanto que na trajetória dos 20 anos a gente tá fazendo uma sequência de vídeos contando essa história. E foi a primeira vez que o dono, né, que é o Lau, fez um vídeo, fez uma gravação. Então a gente fez até um bate-papo mesmo, uma gravação descontraída para que ele se sentisse à vontade. Então a gente adapta isso também pro nosso cliente. Então, um case nosso de sucesso é o Sushi Express, porque a gente pegou o perfil dele, estava bem estagnado e atualmente ele bateu mais de 10 mil seguidores. E é um perfil que está cada vez mais crescendo. Legal. E vamos voltar um pouquinho pro lado mais pessoal e família. Vitória Medina e Vi Medina. Qual a diferença das duas sendo a mesma, né? E o que a gente pode perguntar é: quem é de fato a Vi Medina? A Vi Medina é uma pessoa que ela ama e respira marketing. Tanto que em alguns momentos eu sou muito workaholic. A gente não sabe muito diferenciar. Se deixar, eu ficava trabalhando horas e horas, horas e horas. Então, assim, a Vi Medina é uma pessoa que vai querer entender, por exemplo, realmente o que aquele cliente precisa, vai querer conhecer a história daquele cliente, vai querer entender isso para trazer esse propósito, para montar uma estratégia que converse de acordo com esse cliente. Então, realmente, eu falo que eu respiro marketing por conta disso. Então, todo momento eu tô observando, a gente tá passando em algum lugar, eu observo muito a identidade, aí já penso na cabeça, nossa, daria para mudar. Entendi. Nossa, aquilo ali dá pra gente fazer algo diferente. Tá antenado o tempo inteiro, né? Aquilo ali, às vezes lugares eu marco por conta do logo das lojas que tem em volta. Só pra você ter uma ideia de como que é a cabeça. E a cabeça não para. Então a Vi Medina é realmente essa pessoa que ama o que faz. E entra num lado também que, assim, do mesmo jeito que eu amo o que eu faço na questão do marketing, eu amo também momentos em família. Eu prezo muito por momentos em família. Então, assim,
Alguns momentos eu pequei. Eu falo que eu pequei mesmo essa questão de trabalhar muito e perder algum desses momentos. Mas por conta do meu marido, de alguns toques mesmo da família, eu tô priorizando mais essa questão de ter um momento pra mim, um momento com a família também. Legal. E eu achei curioso quando você falou da sua equipe, né? E aí eu vou bisbilhotar a fazer algumas perguntas. Você falou que você trabalha com sua mãe. Como é que é essa união de mãe, funcionárias, trabalha com marido, funcionário, parceiro, sócio, né? Como é que é isso daqui? É uma loucura. É doideira, né? Eu falo porque eu trabalho com a Andréia e ela também tem horas que a gente se estressa, mas tá bem aqui, tem horas que a gente tá zen e tá tudo bem. Como é que é essa... Deixa eu ver se é igual. Não, essa questão de trabalhar com a minha mãe, eu falo que assim, ela foi uma pessoa que no início duvidava. Tá. Mãe, né? Mãe sempre quer o nosso, o melhor pra gente. Então, assim, quando eu comecei com a agência, ela tinha receio, ela falava, nossa, mas abriu vaga em tal lugar, você não quer ir lá ver? Nossa, mas você tem certeza que é isso que você quer? Ela ficava meio nesse receio de não dar certo. Entendi. Mas não, tipo assim, jogando praga em cima. É proteção da mãe, proteção da mãe. E assim, quando surgiu a questão de a gente precisar de alguém, ela tava sofrendo algumas questões de dores por conta do outro serviço. Aí veio meu marido, se a gente chamar sua mãe? Isso foi numa sexta. No domingo a gente chegou, conversou com meu pai e com ela. Na segunda-feira, ela pediu as contas. Caramba! Então, assim, uma pessoa que não tinha essa confiança, viu que realmente estava dando certo, que tá dando certo cada vez mais. E, assim, em menos de 24 horas, ela tomou a decisão de realmente abrir mão de algo que anos atrás ela considerava certo para algo duvidoso. Então, assim, foi... E diariamente a gente vai se encontrando, alinhando algumas situações. Aí tem momentos que a gente separa mesmo, ó. Entendi. Agora tá a Vitória... Porque daí eles brincam, né? A Vitória chefe, que eu não gosto, que me chame assim. E tem um momento da Vitória filha. Entendi. Mas é bom até essa divisão. E é a mesma coisa com o marido. Tem que saber ter esses momentos. Então, tem momento que eu falo pra ele, não, agora a gente vai ter que sentar, a gente vai ter que conversar como pessoas... posicionamento empresarial. Como os profissionais da empresa. Exatamente. Então, eu vou ter que puxar a orelha, eu vou ter que fazer isso. Mas aí tem momentos que daí a gente tem que... Tá dando algum choquinho? Não. Vamos voltar, vamos buscar rever. O equilíbrio, vamos rever o que tá acontecendo. A gente não pode levar isso, porque assim... A gente tem um escritório, só que o escritório é bem dizendo a nossa casa. Então, assim, em alguns momentos tem muita coisa que acaba levando pra dentro. Sim. Eu falo pra ele, não, vamos voltar pra gente não misturar essa questão. Exato. Mas, assim, é leve, é gostoso e são pessoas que eu posso confiar. Exato. Isso me traz uma paz. Essa é a grande base, né? Isso me traz uma paz tremenda, porque assim, eu posso realmente confiar nessas pessoas. São pessoas que assim, não vai pisar na bola comigo. Ou se acontecer alguma coisa, fala, não, Vi, vamos lá, vamos tentar resolver então. Não, vamos fazer. Não vai apontar o dedo, sim, vai ajudar. Vamos fazer acontecer. Aí, alguns momentos eles falam, nossa, mas hoje você tá chata. Nossa, mas hoje você tá pedindo isso. Nossa, mas hoje... Aí eles começam com as brincadeiras. Nossa, porque a chefe ela vai fazer isso. Aí porque você fica, fala chefe, né? Aí a chefe não vai gostar. Aí tem momentos que daí eles falam brincando, mas eu sei que também é uma maneira de não, tipo assim, gerar uma briga. Mas entendi. Assim, falar algo te dando um toque, né? Que tá incomodando, mas de uma forma um pouco mais leve. Então a gente consegue realmente ter essa conversa mesmo na equipe, né? Legal. E você comentou, né, que a empresa ela tá crescendo gradativamente nas suas devidas proporções, e isso é importante. E falando de futuro, qual é a visão que você tem? Qual é o sonho? Onde você quer que a Medina S.A. chegue? Como você visualiza isso? Eu penso muito além. Eu falo que assim, o marketing a gente consegue atender clientes de qualquer lugar do mundo. Não existe essa questão. Não tem fronteira, né? Não tem. Através do digital a gente consegue atender mundo afora. Então,
Então é isso que eu quero. Eu quero que a empresa saia de Jundiaí, vá para São Paulo, vá para outros estados. Aqui no Brasil, realmente, a gente tenha franquias, coisas além Legal. mesmo. Isso eu sonho muito. E a gente já teve cliente já no exterior. A gente fez um site mesmo para uma cliente da Califórnia. E assim, Legal. eu quero sempre que a empresa tenha esse crescimento. Porque eu falo que Deus trouxe esse propósito. Então, o mundo precisa conhecer esse propósito. Então, assim, esse que é o meu foco de realmente, assim, ter franquias, ter agências no Brasil todo, ter mundo afora mesmo, que a gente possa atender diversos clientes. Tem uma passagem bíblica que diz, né, que a gente vai comer o melhor dessa terra. Então, se ele disse isso, por que não pensar grande? É sobre isso. Com certeza. E, minha amiga, a gente está chegando ao final do nosso programa, e que dica você daria para as pessoas que pensam em começar, estão na dúvida, vale a pena, não vale, quais os desafios do começo, quais as etapas que você já passou, já superou, que conselhos você daria para essa pessoa? Eu falo que assim, tente. Independente das pessoas falarem não vai dar certo, você não vai conseguir, realmente você tem que colocar o foco e ir atrás desse foco, desse objetivo, independente do que aconteça. E no digital é assim, você precisa tentar. Se você não tentar, você não vai saber o que funciona. Você não vai saber o que vai dar certo, como você vai alcançar aquele público. Então, assim, tente diversas vezes. E assim, empreender realmente é isso. É você, por mais que esteja doendo, por mais que você não esteja com vontade, é ir lá e fazer acontecer. Focar no seu objetivo, independente do que o mundo está falando ao seu redor, e realmente ir com foco realmente no propósito, aquilo que você deseja. E por mais que tenha dificuldades, situações, as coisas, não desanima. É igual fala, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, assim, empreender realmente é isso. Por mais que esteja doendo, é ir lá, fazer acontecer, é ir lá e realmente tentar. Porque enquanto você fala, eu vou fazer, enquanto você não toma a atitude, não faz a ação, não acontece. Exatamente. E falar rapidinho sobre metas. Por quê? As pessoas lá fora dizem, porque esse ano é ano de... teve o carnaval, tá chegando a Páscoa, vai ter eleição, vai ter Copa do Mundo, e as pessoas reclamam demais. E eu falo que 2026 vai ser fácil. Eu profetizo isso. Medina S.A., metas para 2026, já está cumprindo, tem mais metas para acontecer. Como é que você trabalha com essa palavrinha? Metas são um norte pra gente. Então, assim, a gente definiu metas no início do ano. Uma que a gente nem esperava acabou surgindo, que foi o Olhar Medina S.A., que não estava dentro dos nossos planos, mas foi necessário. A gente quer criar e-book, quer também ter curso online. A gente está com foco mesmo nesse lado mais educacional, porque eu quero trazer também esse lado, porque assim, a gente tem 4 anos de história, tem muita coisa que a gente aprendeu durante esse tempo, e a gente quer realmente trazer mais essas pessoas. E eu assumi também uma meta no perfil de alcançar 150 novos clientes. Que legal. Então, assim, eu tô fazendo até uma série mesmo, mostrando como que a gente tá fazendo esse processo. Então, a gente tá realmente com esse foco, tá indo pra cima. Então, assim, vai vir e-book, vai vir curso. Vi, mas tem data. Teve uma data, mas já acabou sendo adiada por questão, assim, da gente querer fazer com excelência, não entregar qualquer coisa. Exato. Então, assim, até o final do ano vai acontecer. Mas tem essa questão de ajuste. Igual assim, eu falo assim, a meta é um norte, mas a meta pode mudar. Claro. Às vezes pode vir alguma outra prioridade, pode vir alguma outra coisa. E pode acontecer antes da data. Sim, com certeza. Mas a gente vai focar um pouco para esse lado educacional, e também a gente vai ir atrás desses 150 novos clientes. Legal. Antes de você deixar suas considerações finais, me tocou no meu coração, eu vou pedir para ti. Deixa um recadinho pro chefe. Né? Acho que é importante, o maridão que tá contigo,
tá te apoiando, você falou super com amor, com carinho dele. Eu acho que esse é um momento, quebrando o protocolo do nosso programa, eu acho que deixando ali para a câmera, para eternizar esse momento de vocês, pode ser? Pode, com certeza. Vai rolar lágrimas, provavelmente, mas faz parte. Meu amor, como eu disse, você tá desde o início me apoiando, você é a pessoa que tá diariamente ali comigo. Quando tá difícil, você é o primeiro que identifica isso, sabe? Às vezes, como eu nem sei que eu não tô bem e ele já sabe. Então, assim, pega na minha mão, fala, não, vamos fazer acontecer, vamos lá, vamos ter fé, vamos. E assim, eu falo que é um cuidando do outro. Porque enquanto um não tá bem, o outro tá lá e vamos acontecer, vamos lá, vamos junto. E assim, se não fosse o seu apoio, a empresa não estaria onde tá, a vitória não seria o que é. Então, assim, muito obrigada por tudo, obrigada por cada conselho, obrigada por cada oração, por tudo que você tem feito, por mim, pela nossa família e pela empresa, meu amor. Te amo muito e obrigada. Perfeito, maravilha. É muito legal ter esse momento, porque além de ficar registrado, é algo que sai do coração. E Papai do Céu está abençoando demais esse relacionamento de vocês. Queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, os dois endereços do Instagram, né? Esse nova meta que surgiu. Fica à vontade para poder falar para as pessoas o que você tem de positivo que está por vir. Então, você que quer entender de fato como que funciona, quer conhecer mais sobre a empresa, o nosso Instagram é @mktmedina_sa. Para os eventos, nós temos o Olhar Medina SA. Temos também o nosso site, que é www.agenciamedinasa.com.br, e o nosso WhatsApp é 11 9 1347 0624. Lá no nosso perfil também, na parte de repost, você consegue entender como de fato funciona esse método, porque todo cliente nosso a gente reposta também no nosso perfil, então você consegue entender de fato, na prática, como que isso funciona. Perfeito. Minha amiga, gratidão mais uma vez. É uma honra ter recebido você aqui no nosso programa e falar um pouquinho da sua vida, da sua empresa. E eu só desejo a você, ao seu marido, a sua empresa, muito sucesso. Vocês merecem demais. E Jundiaí já tá pequeno para vocês, de verdade. Nós que agradecemos muito o convite, agradecemos a oportunidade. E assim eu falo, você que tem medo, vem. Porque ele sabe realmente direcionar a gente, deixa a gente confortável. E eu falo assim que foi uma oportunidade muito boa para nós, principalmente. Vou divulgar, vou falar pro pessoal realmente para vir. Estou estimulando meus clientes a vir também. E o seu projeto também tá crescendo, vai crescer cada vez mais. Então, assim, muito obrigada pelo convite. E o Fala Chef está só no início de muito do que vocês também têm para alcançar. E pegando esse gancho, Fala Chef dentro de um estúdio chamado NDJ, que é nome de Jesus, não tem como dar errado. Com certeza. Maravilha. E a gente vai chegando ao final de mais um programa podcast Fala Chef. Para você que chegou agora, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta. E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, pois são vocês que apoiam esse projeto e fazem com que a gente traga profissionais de excelência como a Vi Medina. E a gente vai encerrando com a frase que sempre toca o meu coração, do método Kaizen: hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.